Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez. Espera aí, será que vai voltar mesmo? Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelvin, eu sou professor de filosofia. Estamos aqui com mais um Sei Lá, Sou de Humanas. E hoje nós vamos falar sobre essa pergunta fundamental para a nossa própria existência. Será que aquela coisa amarelinha, redonda, essencial para a nossa vida vai estar lá amanhã? É o sol. Então, será que ele vai nascer amanhã? A gente vai dar a resposta aqui, ou não. Mas a gente dá a resposta toda vez, né? Ah, sei lá, sou de humanas, vambora. Você pode perguntar pra mim, velho, o que essa pergunta tem a ver com humanidades, com filosofia? Pois é, foi em cima dessa pergunta que um filósofo ficou bem famoso. O nome dele era David Hume, que inclusive ficou hospedado durante muitos anos no castelo lá da Inglaterra. Ganhou o título de Sir David Hume, viveu com Rousseau, chamou o Rousseau pra morar com ele. Só que o Rousseau era meio esquisito assim das ideias, e aí ele falou que o Hume estava tramando contra a vida dele, perseguindo ele, e depois foi embora. Os livros dele eram lidos na alta corte da sociedade inglesa, as pessoas recitavam as suas obras, ele era o cara da época dele. O Sir Habitus aqui vai ajudar a gente hoje com essa questão das datas, mas se vocês não sabem, ele também tem um apelido, é o de Novus, é um apelido romano. Galera, o David Hume, ele tem vários escritos, dois deles se destacam, que é o Tratado da Natureza Humana e o Ensaio sobre o Entendimento Humano. É o segundo livro que a gente vai estar utilizando para fazer esse vídeo de hoje. Esse livro, ele tem por objeto de investigação a epistemologia. O que é epistemologia? Esse termo é a junção de duas palavras gregas, episteme e logos. Episteme, se você não sabe, significa conhecimento. E logos significa ciência, discurso. Portanto, a epistemologia é uma ciência, um discurso sobre o conhecimento. Era bem comum, na época, os filósofos dedicarem os seus esforços a esclarecer as questões a respeito do conhecimento. O que é o conhecimento? Como é criado? Como é que surge o conhecimento? E se o conhecimento ele tem algum limite? É possível conhecer todas as coisas que existem, que não existem? Isso era meio que moda na época, né? As pessoas ficavam discutindo isso nas redes sociais da época. E o David Hume, como uma pessoa super conhecida, ele também se ocupou a responder essas questões. Aí o David Hume vai começar com essa pergunta: qual é a origem do conhecimento? Ou, se você quiser, para ser um pouco menos específico, qual é a origem das ideias? Afinal de contas, vocês concordam comigo que o conhecimento ele tem origem nas ideias. Ou não? Será? Não sei. Vamos ver aqui. O David Hume vai dizer que todas as ideias existem em nossa mente porque nós temos impressões. As impressões, basicamente, derivam da nossa faculdade de sensibilidade, ou seja, da nossa capacidade de ser estimulado através dos nossos 5 sentidos. Por exemplo, nesse momento, você está tendo uma impressão de mim na sua mente. Você está ouvindo a minha voz e vendo a minha cara bonita e humilde aqui. Qual é a diferença entre as impressões e as ideias? As impressões, elas ganham por força e vivacidade. Uma coisa é tu bater o dedinho na quina da cama. Porque você sabe, né? Se existe a possibilidade de você bater o dedinho na cama, você vai bater, meu amigo. Não adianta, você pode fazer o que você quiser. Você vai bater. Ou não? Será? Vamos aí. Outra coisa é quando você lembra desse episódio. A dor que você sentiu na hora que você bateu foi uma. Agora que você tá só lembrando da batida do dedinho, a história é outra. Você não vai sentir aquela sensação, você não vai ter aquela impressão com a mesma força e com a mesma vivacidade. Então é isso que vai separar as impressões das ideias. As ideias são cópias das impressões, portanto. Ou seja, qual é
é a origem das nossas ideias? As impressões. Ou se você quiser, como diziam os medievais, não há nada em nossa mente que antes não tenha passado pelos nossos sentidos. E então, o Hume vai descrever como é que as ideias elas são associadas. E ele vai falar que existem 3 princípios, 3 regras da associação de ideias. Quais são elas? Sabe, tipo quando você está conversando com alguém, aí você está falando A e a pessoa corta o assunto e vai lá e fala Z, é porque deu um pane aí nesse mecanismo de associação de ideias. Quais são esses mecanismos de associação de ideias? O primeiro é semelhança. Uma coisa é você ver o meu vídeo aqui. Se você ver o meu vídeo aqui, ou então se você não viu, clica aqui rapidão para você ir para a lista de reprodução e assistir todos os vídeos do canal. Você vai se lembrar da minha pessoa, porque o vídeo eu acho, né? é parecido com aquilo que eu sou aí do lado de fora das câmeras e não sei o quê. É mentira, tá? Isso aqui é só um personagem. O segundo princípio de associação de ideias é chamado de contiguidade. É uma forma difícil de dizer perto, próximo. Ele dizia que a contiguidade no espaço e no tempo faz com que a gente associe as ideias. Ou seja, se alguma coisa estiver próxima no espaço ou no tempo, pode ser que faça você lembrar de outras ideias. Sabe quando você bateu o dedinho na cama? O que você fez logo em seguida? Você colocou a mão no pé, né? E ficou falando, pô, por que isso aconteceu? Que coisa horrível, tragédia. Por que você lembra dessa coisa? Porque tem uma proximidade temporal entre o fato de você ter batido o pé na cama e o fato de você ter pego no seu pé para tentar amenizar a dor. Inclusive, por que será que toda vez que a gente se machuca, a gente quer passar a mão em cima? Não adianta nada, velho, coisa idiota. Eu sempre me perguntei isso, e é verdade. Você fica... Ai. Não vai adiantar. A proximidade no espaço pode fazer você também associar as ideias. E por último, existe a relação de causa e efeito. E é aqui que o bicho começa a pegar. A relação de causa e efeito é expressa pela seguinte lei universal. Para todo efeito, existe uma causa. Lembre-se, não é para toda causa existe um efeito. Se eu como um cuscuz aqui, é porque provavelmente alguém fez ele. Quem foi que fez? Não sei, só sei que foi assim. Mas e aí, o que o Hume vai falar sobre a relação de causalidade? Existe uma coisa em filosofia chamada necessidade. Necessidade, para a filosofia, é expressa com a seguinte definição: aquilo que não pode não ser. Ou seja, não tem outro jeito, não existe outra possibilidade, aquilo tem que acontecer dessa forma. O que o Hume vai dizer? Será que existe uma relação de necessidade entre causa e efeito? Ele vai pegar o exemplo das bolas de bilhar, famoso sinucão. Você vai lá jogar uma sinuca, você dá a tacada, aí o bolão vai lá e pega na bola 8 e você é muito bom de sinuca e joga o bola 8 para fora da sinuca, né? Será que existe uma relação necessária de causa e efeito entre a sua tacada e o fato da bola ter pulado da mesa? O que você acha que o Hume falou? Coloca aqui embaixo nos comentários. Ele vai dizer que não. Uma coisa é você ter dado a tacada e outra coisa é a bola 8 ter pulado para fora da mesa. São dois acontecimentos distintos e que somente as impressões particulares são capazes de provar pra gente que elas realmente aconteceram. Ou seja, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Um não tem nada a ver com o outro. Aprofundando mais na teoria do conhecimento do David Hume, ele vai falar que as nossas ideias elas se relacionam de duas formas diferentes: questões de fato e relações entre ideias. Começando então pelas relações entre ideias. O David Hume vai dizer que as relações entre ideias, que basicamente é o que acontece, por exemplo, na matemática, que trabalha apenas com ideias, elas têm a obrigação, a necessidade de seguir, de respeitar o princípio da não contradição. Pausa, porque agora a gente precisa explicar isso aqui. Galera, o princípio da não contradição ele pode ser expresso da seguinte forma: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Ou seja, eu não posso estar usando boné e não estar usando boné ao mesmo tempo. Ou eu estou usando
ou eu não estou usando. Ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, não rola, não dá. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Aí você me pergunta, Mas e se você estiver usando só a metade? eu vou te responder. Tu tá usando só a metade, infeliz. Simples assim, galera. Não tem conversa. Ou você usa ou você não usa. Isso aqui, galera, é fundamental para as operações matemáticas e fundamental para aquilo que o Rio me chamou de relações entre ideias. Elas devem necessariamente, obrigatoriamente, respeitar o princípio da não contradição. Dito isso, eu consigo afirmar que as relações entre ideias, elas conseguem sempre preservar o valor de verdade. Aquilo que eu expliquei no vídeo das falácias. Se você não viu, assiste lá. Na parte do argumento, um argumento bem construído, ele sempre vai conseguir preservar o valor de verdade das premissas. A mesma coisa aqui. As relações entre ideias bem construídas, elas vão conseguir preservar o valor de verdade. E o que acontece com as questões de fato? As questões de fato geralmente referem-se a coisas que existem fora da nossa mente, ao mundo real, ao mundo exterior, à vida, né, à vida cotidiana, ao dia a dia. Então, será que o mundo real ele respeita o princípio da não contradição? O David Hume vai falar: não, o mundo real, a relação de causalidade, ela não respeita obrigatoriamente o princípio da não contradição. Não é porque toda vez que você solta uma caneta que ela cai, que isso vai acontecer necessariamente. Pô, mas o que acontece aí? Você pode me perguntar. Por que toda vez que eu solto a caneta, cai? Então, por que eu acredito que toda vez que eu soltar a caneta, ela vai cair? É aí que o David Hume vai falar. Essa relação de causa e efeito, ela é governada por um negocinho chamado hábitos. Ou, se você quiser, hábito. O David Hume, galera, é o filósofo do hábito. Você achou que era o Aristóteles, né? Achou errado, otário. É o David Hume. David Hume vai dizer: o hábito é o grande guia da vida humana e a gente age com base no hábito. Ou, como dizia o velho sábio, o hábito faz o monge. A repetição leva à excelência. Ou então, de tanto repetir, você acaba ficando meio bitolado, igual o Charlie Chaplin lá no Tempos Modernos. O David Hume vai definir o hábito como um mecanismo de associação irrefletido. É uma coisa que você faz sem pensar. O David Hume vai defender que é o hábito que faz você associar o fato de você soltar a caneta com o fato dela cair. Uma coisa é soltar, outra coisa é cair. A ligação entre as duas, diz ele, não é uma ligação necessária. Poderia muito bem acontecer de você soltar a caneta e ela ficar parada. Por quê, né? Quais os motivos que poderiam levar a um acontecimento como esse? Sei lá, poderia passar um cachorro aqui e abocanhar e ficar segurando a caneta. Poderia a gravidade deixar de existir, os polos magnéticos do planeta se inverterem e a gente ficar com gravidade zero e a bicha ficar aqui flutuando. Pode ser que a gente viva na Terra plana e não exista gravidade, enfim. Ou seja, quanto às questões de fato, não existe essa relação de necessidade. Não é necessário que ao soltar a caneta ela caia. Acontece repetidas vezes. De tanto acontecer, você fala, vai acontecer sempre, mas pode ser que por algum motivo isso não aconteça. Esse é o motivo pelo qual as questões de fato não respeitam ao princípio da não contradição. E portanto, quanto às questões de fato, a gente nunca pode dar 100% de certeza. Portanto, respondendo à pergunta, será que o sol vai nascer amanhã? Eu não sei, né? A gente tem a expectativa de tanto ver o sol nascendo todos os dias, a gente tem na nossa cabeça que o sol vai nascer amanhã. Porém, isso não é uma verdade necessária. Pode ser que ele saia lá, pode ser que ele não dê mais as caras. Vai que você chamou ele de feioso, ele ficou chateado, ele não vai aparecer pra você. Ou vai que é o sol da Terra plana, meu amigo, ele tá lá embaixo lá. Já era, filho, acabou o sol. Ou seja, como diria o Didi Mocó, Sonrisal, Listerine, Estradiol, sei lá o que, mas é o nome desses doidos aí. Vareia.
E aí você pode me perguntar, tá, mas o que eu aprendi com isso? Galera, é o seguinte, não é porque a coisa aconteceu sempre de um jeito que ela vai continuar acontecendo sempre desse jeito. Ou seja, não é porque as coisas sempre deram certo para você que elas vão continuar dando certo. Ou se você quiser, não é porque as coisas sempre deram errado para você que elas vão continuar dando errado. A vida é assim, ela tem altos e baixos. Um dia você tá bem, outro dia você não tá tão bem. Mas as coisas acabam se ajeitando se você tiver o hábito ao seu lado. Então, galera, o que vocês acharam do vídeo? Vocês concordam com a visão do David Hume? Para reforçar o hábito, se inscreve no canal, clica no sininho, dá o like aí no vídeo e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Valeu! Eu não sei, hoje eu tô muito de humanas, velho. Para com isso aí que eu não tô gostando, não.